Fala galera, beleza? Cara, tem tempo que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube. Eu acho que o último que eu gravei tem uns 4 ou 5 anos aí, falando da minha experiência com a FZ25, né? Tive alguns outros modelos depois, que inclusive eu pretendo gravar, dando a minha opinião pra vocês. E hoje eu quero falar pontualmente sobre a Uber 99, rapidinho uma opinião para vocês que pretendem entrar, né, nesse mercado de motoristas por aplicativo. E que vocês usem essa opinião, cara, para cometer o mínimo de erros possíveis, porque a gente acaba cometendo alguns erros, né? Desde antes de entrar, a gente já tem que se precaver antes de entrar, né? Antes é quando você não tem todos os compromissos que acarretam essa profissão. E depois a gente acaba também cometendo erros, né? Mas aí a gente vai com o dia a dia, né? Na luta diária, a gente vai conseguindo minimizar eles até conseguir quase que extingui-los. Mas o primeiro erro que se comete muito quando vai entrar é o carro. O carro já é a base, é o que faz tudo funcionar para você dentro dessa categoria. Então, o que eu peço que vocês pensem muito bem antes de comprar um carro. Se possível, vocês deem alguma entrada para diminuir o valor da parcela e que vocês comprem um carro entre 40 e 50 mil reais para atender a categoria X mesmo. Tá? Comece pela categoria base e, e tentar focar numa parcela mais baixa possível, para que você não tenha uma despesa tão alta, porque ela vai ser alta, tá? Somando parcela, seguro, combustível, manutenção, dependendo do faturamento que você tiver aí no mês, esse carro, se ele não for ideal para esse serviço, você vai deixar na mesa 50, 60% do seu faturamento, tá? Então, comece pela categoria base, que é a X. Compre um carro no valor de uns 40, 50 mil ali, que consiga atender 4, 5 anos dentro da plataforma, para que ele se pague, né? Tomara que você não leve todo esse tempo dentro da plataforma, mas se levar, que ele consiga ficar o tempo necessário para cumprir seu financiamento. E, e não, cara, não vislumbre Comfort Black, principalmente se você não tem experiência, tá? Hoje a cidade de São Paulo, ela tem sim um movimento muito forte para aplicativos, porém assim é um trânsito também quase que insuportável, é muito trânsito. Então você tem que saber bem as regiões e os horários que você deve trabalhar para aumentar o seu faturamento. Se você for para regiões que tem um trânsito muito fechado, você vai ter corridas excelentes tocando na tela, porque onde tem trânsito e fluxo alto de pessoas no horário de pico, não tem jeito, o dinâmico sobe mesmo, as corridas ficam com valores excelentes, porém você não consegue andar, né? Eu já fiquei, por exemplo, já fui para Augusta, né, a região da Paulista ali, cara, tipo, toca corridas de R$ 7 o quilômetro, mas você fica 20 minutos andando na mesma rua, tá? Até você conseguir sair dela. Isso é comum de acontecer lá, trava mesmo. Então, você tem que ter estratégia, saber os lugares certos de trabalhar e, junto com isso, o carro, né? Então, comece com um carro básico, tá? Procure um modelinho, ó. O Uno, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não precisa ser o Uno, mas, por exemplo, o Uno. Normalmente ele consegue ficar 4 anos na plataforma ali ainda. Um carro muito resistente, manutenção extremamente barata quando se tem. Um seguro também é um pouco mais baixo. Para você trabalhar no X, cara, é um carro excelente. Pode começar, por exemplo, por ele, mas procure né, de procedência. Porque o que arruína o motorista no aplicativo é ele ter um custo de vida muito alto. E isso deixa ele desesperado. E o que tocar na tela para ele, ele vai fazer. E a gente sabe muito bem, quem já está dentro do mercado sabe que um dos maiores problemas das taxas de corrida é o motorista desesperado. A plataforma é aquela coisa, eu vou jogar lá, se alguém pegar, pegou. Às vezes eles jogam lá uma corrida de R$ 1, 1,20, 1,50 km, que é um valor ridículo,
e some da tela muito rápido. Tem alguém fazendo essas corridas. Normalmente é o cara que está desesperado ou o cara que não sabe trabalhar. Então você tem que ter ali pelo menos um km de R$ 2 para cima, tá? Em regiões que tem shopping, né? Tem esses eventos como baladas, essas coisas, tende-se a ter um km melhor. Mas não vai ser todos os dias, não vai ser todos os horários. Então comece com o pé no chão, comece tranquilo, adquira o máximo de conhecimento possível para que você não faça um investimento pesado e veja o seu sonho, que era ter um carro próprio, por exemplo, ser frustrado por um alto valor mensal que você tem que bancar. Isso vai. Tem gente que sai do CLT, por exemplo, para ir para a rua e ele acaba vendo que tipo, ele tem, né, uma certa, um certo, como eu posso dizer, autonomia para gerenciar os seus horários, resolver seus problemas. Porém, ele vê que ele é forçado, às vezes, ficar 10, 12, 14 horas na rua para fazer um faturamento legal ali para pagar suas contas e ter algum lucro no final, tá? Então, assim, o ideal é que você trabalhe ali umas 10 horas por dia, já é um tempo bom, dentro dos horários que tem a alta demanda. Aí, com um custo de vida baixo, você consegue não ter tanta excesso de horas na rua, né, exposto, e consegue ter horários de lazer, como eu conheço pessoas que não trabalham final de semana, porque durante a semana ele consegue fazer o seu faturamento ali com a sua estratégia, e aí ele consegue deixar tudo em dia na sua casa, tudo em ordem, e aproveitar o final de semana com a família. Isso é viver, tá? Esse negócio de ficar de segunda a segunda em aplicativo, trabalhando de 10 até 16 horas, você vê gente aí trabalhando, cara, isso é loucura. Isso é pior que CLT. Se você não tiver um plano muito concreto e você ser completamente responsável, você, a única coisa que você vai fazer é trocar 6 por meia dúzia, vender seu tempo de vida, que é o que você não vai conseguir de volta, e no final ver você totalmente desgastado, seu patrimônio, que é o carro, todo desgastado também. Então, o jogo é, se você está num CLT, esse CLT não frita a sua mente, não frita a sua cabeça, o ideal é que você use o aplicativo para pagar o seu carro, pagar a sua faculdade, pagar suas férias, seu lazer com a sua família, entendeu? Fazer uma renda, uma poupança, né? Poupar dinheiro para algum projeto futuro, sei lá, ou sua aposentadoria. Use o aplicativo como algo que vai alavancar financeiramente a sua vida e não algo que vai trazer um alto valor agora, mas você tem que devolver tudo ao carro que você tem, às contas que você tem. Então, meu conselho para você que vai entrar nos aplicativos, cara, mantenha o seu custo de vida o mais baixo possível, não vislumbre com categorias, entenda o jogo e já entre o mais cirúrgico possível, tá? Porque se você entrar completamente desesperado na Uber, o que você vai fazer é rodar com seu carro sem conseguir fazer manutenção, é o famoso rodar até quebrar, vai ter uma despesa alta, né, com ele, e no final do dia você vai ver que você simplesmente só trabalhou para pagar a conta. Você não consegue tirar férias, você não consegue folgar, não consegue ficar com a sua família, tem que estar enfurnado no carro o dia inteiro. E isso, cara, vai se tornar algo pior que a CLT. A CLT você tem lá o cara que enche o seu saco, você é obrigado a ir, e vai ser a mesma coisa no aplicativo, cara. Você vai ser obrigado a ir, porque senão vai atrasar tudo, você vai perder o seu patrimônio, vai ter que devolver o carro e vai ter que ficar suportando, porque passageiros, você sabe, tem passageiros que dá para você ficar 2, 3 horas com ele dentro do carro, conversando, passageiro, né? Que conversa, é leve, é educado e tal, e tem uns que em 5 minutos você quer que ele suma do seu carro e da sua vida, cara. Então vai ter esse tipo de gente em todo lugar. Tenha então frieza, tá? Não seja emocionado, haja com razão. Escute os conselhos sim, mas veja cada detalhe do que você pode fazer antes de entrar. Vê se isso vai ser muito benéfico. Se não for, nem inventa, cara. Não inventa que vai ser só estresse. Beleza? Se vocês tiverem indicação de outros assuntos aí, deixa a sua opinião, fala a sua experiência.
Eu estou aqui, eu estou dando a minha opinião, tá? Mas eu também quero ouvir a de vocês, porque eu aprendo também. Seria maravilhoso se a gente conseguisse aprender com o erro dos outros, né? E alguns erros que eu cometi aqui, eu passo para vocês sem problema nenhum, com a expectativa de que vocês não percam tempo e nem dinheiro. E o que vocês tiverem de experiência, deixa aqui também, que com certeza vai somar profissionalmente para mim. Beleza, galera? Eu tive algumas motos depois da FZ25, depois eu pretendo fazer vídeos aí relacionados a esses outros modelos, se vale a pena para só você ir e voltar do seu trabalho, para fazer alguma viagem curta, ou se compensa para trabalhar no delivery. E aí a gente vai se organizando direitinho aí e deixando o feedback para vocês, no intuito de ajudar tanto vocês quanto vocês me ajudar também. Fechou? Fica com Deus, os abençoe e dê tudo certo.